Oi pessoal! E aí, na aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre a história do Brasil. E na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a questão da colonização do nosso Brasil. Bora aprender! Sempre que nós ouvimos falar sobre a colonização portuguesa na América, lembramos logo da colonização do Brasil. Então, será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Ou o processo da colonização portuguesa foi uma conquista? A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar e exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquistar os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete-se à exploração e povoamento do novo território, que no caso era a América. A partir de então, nós já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Pois, afirmando isto, nós estaremos negligenciando a história dos indígenas, que eram os primeiros povos que foram encontrados no Brasil após a chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como, por exemplo, a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa e assim obter um lucro bem maior. Mas não podemos negligenciar outros motivos, não menos importantes, como a expansão do cristianismo, catolicismo. O caráter aventureiro das navegações e a tentativa de superar os perigos do mar, perigos reais e muitas das vezes imaginários, e a expansão territorial portuguesa, que era a expansão territorial além-mar. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao Novo Mundo, e com eles o navegador Pedro Álvares Cabral, no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus, eles tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os povos nativos, que a princípio eles denominaram de selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos com o início do processo da colonização portuguesa um desencontro de culturas. Começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio de conflitos entre os portugueses, quanto por doença trazida pelos europeus, como gripe e sífilis. Entre 1500 e 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho em 1503. Então, as principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas benfeitorias. Em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal,
enviou navios ao território para efetivar o povoamento e a exploração. Instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente eles foram expulsos pelos indígenas. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano 1531, o monarca português D. João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando ele capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição da sesmaria, que são os lotes de terras. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou no ano 1532 os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Paratininga, que hoje é a atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor logo desenvolveu o plantio de cana-de-açúcar e os portugueses tiveram o contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das cruzadas da Idade Média. As primeiras experiências portuguesas do plantio e cultivo de cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiro na Ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico, a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil, em virtude das grandes quantidades de terra, de fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os primeiros engenhos no Brasil, no litoral paulista e no litoral nordeste, que é o atual Pernambuco. A produção do açúcar se tornou um negócio rentável. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente foi utilizada também a mão escrava africana. O tráfico de negreiro neste período se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. A colonização no Brasil aconteceu no final do século XV, no ano de 1500, quando algumas nações europeias estavam envolvidas com a expansão marítima comercial. Nesse tempo, nações como Portugal e Espanha lançaram expedição pelo mar em busca de novas rotas comerciais e marítimas e novas terras para serem exploradas. Nesse processo, os portugueses anunciaram a descoberta de novas terras ao sul do continente americano no ano de 1500. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Então, nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio com as Índias e se limitou às poucas expedições de reconhecimento, proteção do território e de buscas do pau-brasil. Nesse momento tiveram que enfrentar a resistência de algumas populações indígenas e a ameaça de invasão por outros povos europeus que também tinham interesse em explorar o Brasil. A partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. A partir desse período, surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra escrava começou a se consolidar no nosso cotidiano. Além disso, vale ressaltar o papel assumido pelos padres jesuítas. Chegando ao Brasil, esses representantes da igreja voltaram-se para a conversão religiosa da população indígena para o catolicismo. Entre os anos de 1580 e 1640, a colonização portuguesa sofreu uma relativa mudança com a organização da União Ibérica. Nesse período, os espanhóis estiveram à frente dos principais
ações administrativas relacionadas ao Brasil. Com essa mudança, os holandeses eles invadiram o Nordeste brasileiro e passaram a dominar a produção açucareira naquela região. Nesse tempo, a economia portuguesa ficou seriamente fragilizada e a situação não melhorou muito no século XVII, quando o governo português tinha recuperado o controle da colônia. Uma grande mudança foi notada quando atingimos o século XVIII, quando foram descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil. Sendo uma atividade altamente lucrativa, a mineração trouxe a intensificação da cobrança de impostos e a fiscalização por parte das autoridades portuguesas. Em reação, percebemos que essa época também ficou marcada pelas mais importantes revoltas coloniais. Os revoltosos, eles tinham motivação e objetivos diversos para protestar, desde a falta do auxílio do governo português até o exagero de impostos cobrados. Entre essas revoltas ficaram mais conhecidas a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. As duas projetaram o rompimento local com as autoridades portuguesas e a fundação de governos independentes. Contudo, a Conjuração Baiana foi a única que se colocou contra a escravidão e teve a participação intensa da população. O ano de 1808 é reconhecido por alguns historiadores como o tempo que a ordem colonial passou a ser desmontada no Brasil. Isso porque a família real portuguesa chegou ao Brasil e concedeu importantes liberdades de ordem econômica e política. Mesmo com maior autonomia, devemos lembrar que a coroa portuguesa quem tomava as decisões mais importantes. É por essa razão que a colonização é oficialmente findada no dia 7 de setembro de 1822, quando nossa independência foi declarada. Nos primeiros 30 anos da colonização, as únicas atividades se limitavam a realizar a extração do pau-brasil nas regiões litorâneas do país. Tal empreendimento contava com a colaboração dos índios, que, em troca de alguns produtos e utensílios, realizava a derrubada e o armazenamento da madeira. No entanto, o repúdio de algumas nações contra o monopólio ibérico sobre a exploração das terras americanas viriam a transformar esse quadro. Nações como a França e a Holanda reivindicaram a adoção do princípio de uti possedetis para que os territórios coloniais fossem devidamente demarcados. Ao mesmo tempo em que protestavam, essas nações ameaçavam a hegemonia lusitana em terras brasileiras com o envio de expedições de reconhecimento do território tupiniquim. Tais ameaças fizeram com que a política colonial portuguesa fosse modificada. E aí, no ano de 1530, o expedicionário Martim Afonso de Souza fundou o primeiro centro de exploração colonial no litoral do atual estado de São Paulo. Essa primeira ocupação deu origem às vilas de São Vicente, que tempos depois teria a companhia de outros focos de ocupação localizados na região do Planalto de Piratininga. Muitos dos primeiros habitantes eram degradados e desertores que viviam marginalizados no velho continente. A partir de então, a administração colonial contou com um primeiro sistema de distribuição organizado por meio da divisão do território. Essa divisão deu origem às chamadas capitanias hereditárias, grandes extensões de terras que eram doadas para os nobres, burocratas ou comerciantes influentes dentro da corte lusitana. Aquele que recebia alguma capitania era chamado de donatário, então ele teria que cumprir com os princípios estabelecidos por dois documentos legais, a carta de doação e o foral. Esse primeiro
sistema de controle, de povoamento da colônia brasileira acabou não tendo grandes resultados. Com isso, os portugueses resolveram implantar um novo sistema administrativo mais centralizado e composto por representantes diretos do poder metropolitano. Foi daí que surgiu o chamado governo geral, um governo nomeado pelo rei, que deveria tomar medidas em favor da criação de vilas, a exploração econômica das terras e o combate aos piratas e contrabandistas. Para dar conta de tantas funções, o governador-geral contava com o apoio do corpo de funcionários. E para tratar das questões da justiça, havia a figura do ouvidor-mor. Os recursos financeiros levantados pela atividade comercial e a arrecadação de impostos era responsabilidade do provedor-mor. E o capitão-mor combatia os invasores e criminosos do ambiente colonial. A primeira cidade escolhida para abrigar o governador-geral foi Salvador, que também foi considerada a primeira capital brasileira. Além de contar com os interesses da coroa, a colonização também se desenvolveu graças à ação dos missionários da Ordem de Jesus. Os padres jesuítas, eles vinham para o Brasil com o objetivo de catequizar a população indígena. E por meio da sua ação, eles acabavam dando uma justificativa religiosa para a presença dos portugueses em terras distantes. A disseminação do cristianismo acabava dando sustentação a toda a exploração e expropriação praticadas nesse tempo. Dessa maneira, dava-se início a um dos mais longos períodos da história brasileira. Ao longo de 4 séculos, os portugueses empreenderam negócios rentáveis às custas de uma estrutura administrativa centralizada e voltada para os exclusivos interesses da metrópole. Muitas das feições sociais, políticas, econômicas e culturais assumidas no Brasil na atualidade são fruto desse longo período histórico. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula, falando sobre a questão da colonização brasileira. Iremos gravar outro vídeo, nos aprofundando um pouco mais sobre este assunto. Deus abençoe e até a próxima.